Gente, boa tarde. Sou Cleanto, psicólogo do Over Ponta Negra, para quem não me conhece. Vou estar aqui coordenando essa segunda mesa. E aqui nós temos os profissionais da área de tecnológicas. Professor de matemática, Jean Lira, não é isso? A Débora Youtuber, que é arquiteta. Eu sou Bel. E eu sou Bel, tá? Vou ficar só em Débora. Tá ótimo. Lia Vanderlei, que é engenheira de produção, e Anderson, que é engenheiro civil. Eu vou seguir, acho que todos vocês acompanharam a mesa anterior, eu vou seguir da mesma maneira. Vou estar aqui dando... vou pedir para que vocês se apresentem melhor, falem um pouco sobre como foi a escolha de vocês para os cursos específicos de cada um, o que é que vocês levaram em consideração na hora da escolha, como é que foi esse processo de escolha, e vou pedir também para que vocês falem um pouquinho da experiência, tanto na universidade, quanto na inserção no mercado de trabalho, tá bom? Posso começar com Débora? E aí depois, gente, eu tenho algumas perguntinhas mais direcionadas aqui a vocês. Acho que os colegas aqui, os alunos, vão estar, enfim, levantando algumas perguntas também. A gente vai se organizando aqui, tá bem? Tá ótimo. Vou só controlar aqui meu tempo, que eu falo muito, viu? Aí eu vou botar aqui. Débora, vocês não se preocupe. Se você passar muito, pode deixar que eu aciono aqui, tá bom? Pronto, tá bom, tá ótimo, então, né? Muito boa tarde, gente. Eu queria iniciar já agradecendo muito o convite, né? Por estar aqui na Mostra de Profissões, né? Na Ciranda de Profissões, como vocês chamam. Eu me chamo Débora Youchubel, desse nome estranho mesmo. Eu sou arquiteta urbanista, formada pela UFRN, e eu sou mestranda também na mesma instituição, eu concluo esse ano meu mestrado. E eu sou arquiteta sócia da Cobogó Arquitetura, que é o escritório que eu participo hoje, né? Então, eu sou sócia arquiteta nesse escritório. Falando um pouquinho da minha escolha, né? Quando o Cleanto me falou assim, né? O direcionamento de como falar, eu me lembro muito bem que eu tinha 12 anos de idade quando eu tinha uma coleguinha que eu ia para a casa dela brincar e a irmã dela fazia edificações na Etiferne ainda, né? A época do Etiferne ainda, ela fazia edificações. E eu ficava encantada com aquela prancha, ela se debruçando lá, desenhando. E eu fico curiosa, né, menininha, e eu ficava lá perguntando, e ela ficava me dizendo, usando aqueles gabaritos, que eu não sei se os alunos hoje conhecem, né, mas aquelas reguinhas que tem as formas geométricas, os círculos, os quadrados, e ficava usando aquilo, e me dava folha de papel, que eu ficava sempre perto, procurando saber, né, me interessando sobre aquilo. Então, eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu já ficava muito encantada com com aquele arsenal de lapiseiras, né, de borrachas e de papéis, tipos de papéis. E aí eu fui para o ensino médio, e aí eu fiquei muito certa, assim, eu quero isso para a minha vida, né? E aí eu fui para o ensino médio, e no ensino médio, eu tinha muita certeza dessa profissão, né, que eu queria seguir. Mas antigamente não se tinha um discernimento muito grande dessa diferença de áreas, assim. O que era muito redondinho era o médico, era o advogado, era o contador, o administrador e o dentista. Assim, era muito redondinho para a gente essas profissões que as pessoas sabiam que aquelas pessoas atuavam, né? As outras profissões eram muito assim, as pessoas achavam, né, alguma coisa, mas não se tinha um discernimento de fato de atuações de áreas diversas, né? E aí, no ensino médio, a UNP, ela lançou um programa que eles faziam, e eles levavam todos os alunos do ensino médio, de rede privada e rede pública, para as unidades, para mostrar os novos cursos. Porque até então, como eu falei, era muito redondinho esse nicho de mercado, né? Do direito, da medicina e assim por diante. E aí, ele levava os alunos para mostrar, e eu tinha muita certeza que eu queria ser engenheira civil, porque quem construía era quem desenhava.
Então, eu tinha muito isso, certeza que eu vou fazer vestibular para engenharia civil. E aí, com essa amostra, quando a gente foi nas unidades, conhecendo os cursos, foi que eu fui apresentada à arquitetura e urbanismo, né? Até então, não conhecia nenhum arquiteto, só via as coisas de né, televisão, assim, coisas utópicas, assim, eu não conhecia nenhuma pessoa próxima a mim era arquiteto, então eu entendia que quem construía era quem desenhava a casa. E aí, para minha grande surpresa, nessa mostra, né, quando a gente foi conhecendo as unidades e conhecendo o curso, eu disse, me instalei assim, disse, nossa, eu não quero ser engenheiro civil, eu quero ser arquiteta, né? Eu descobri nesse sentido. E aí, terminei o ensino médio, fiz o vestibular para arquitetura e urbanismo. Na UFRN, a arquitetura e urbanismo ela é da área tecnológica 1, então você só tem esse curso na área tecnológica 1, né? É a área de exatas. Então, a diferença é que eu queria muito também arquitetura porque eu amo história, amo história de paixão, então era uma das disciplinas, né? História, matemática e física eram as específicas que a gente falava, né? Eu não sou velha, não, tô falando só da época do meu vestibular. Eu estava aqui curioso já em saber quantos anos você tem, que você já falou aqui, mas no meu tempo era diferente. Nossa, eu tenho 33 anos, viu? Isso aí eu tinha 17 anos quando eu estava fazendo vestibular. Eu não sou tão antiga assim. E aí só tinha área tecnológica, então eu só tinha esse curso, só tinha essa opção para a gente fazer. Não tinha optativas, né? Então eu fiz o vestibular e não passei. E aí fiquei, né? Nossa, não passei. E aí fui prestar o processo seletivo para o Cefet, que já era Cefet na minha época, não era mais Etfet. Fiz o processo seletivo para o técnico e para o superior e passei nos dois. E aí veio o dilema. Porque, até a Vitória falando agora da grade curricular, eu corri para a grade curricular. E eu vi que o desenho, no curso técnico, tinha milhões de desenhos técnicos. Desenho técnico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenho arquitetônico 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu fui para a grade superior, só tinha um desenho. Eu disse, não vou fazer, que eu quero desenhar, eu quero aprender a desenhar. Então, eu vou para o curso técnico. E minha mãe enlouqueceu, e todo mundo enlouqueceu, né? Mas você vai deixar de fazer um curso superior para fazer um curso técnico? E eu, mas é o que eu gosto, eu quero aprender a desenhar, não quero. E aí, assim, graças a Deus fizeram o discernimento na minha cabeça e eu entendi que o curso superior iria realmente me levar para um caminho, né? Assim, já que eu queria arquitetura, o curso superior iria me encaminhar para isso, né? E aí, me decidi fiz construção, tecnologia em construção civil, que é o curso superior do Cefet na época, e no último semestre, quando eu me formei, foi justamente a troca para o IFRN. Então, tá vendo como eu não sou tão velha assim? Eu sou nova. Já foi no último semestre. Já foi no último semestre do IFRN. E aí, eu terminei e fui atuar diretamente no escritório de engenharia. Fiquei fazendo projeto hidrossanitário, projeto de incêndio. Passei 2 anos nesse escritório de engenharia e aí eu fiz minha matrícula na UNP, porque eu trabalhava o dia todo e o curso é manhã, tarde e noite, né, na UFRN. Então, eu vou fazer na UNP porque eu consigo trabalhar e consigo pagar a universidade, né? E aí, fiz a minha matrícula na UNP e cursei, por eu ter o curso superior, eu aproveitei muitas disciplinas, né? Então, assim, os primeiros semestres foram bem mais tranquilos. E aí, teve alguém da minha turma passou para a UFRN cursando por uma transferência voluntária, que eu não sabia o que era isso, né? E aí eu disse, nossa, o que é isso? É um processo seletivo para quem já é, né, universitário, quer só transferir a sua matrícula para outra instituição. E aí eu fiquei, nossa, é uma oportunidade que eu tenho, né, para ir para a UFRN, que eu sempre quis, assim, na minha cabecinha que eu queria o curso na UFRN. E aí fiz esse processo seletivo e passei. Né? Então, eu fiquei um tempo, acho que 3 semestres eu fiquei na UNP, e aí passei na UFRN e fui cursar na Federal. Quando eu entrei, assim que eu entrei, por eu gostar muito de história, teve uma disciplina que me abriu muito, assim, me deu várias possibilidades dentro da universidade, que é uma disciplina de Introdução à Arquitetura e Urbanismo, que nos mostra o que é esse curso na universidade, quais são os laboratórios, as bases de pesquisa. E aí,
eu já conheci de cara a base de pesquisa que eu estou até hoje, né? Eu sou, por eu ser mestranda, eu ainda estou nessa base de pesquisa que eu, por amar história, era a história da cidade, do urbanismo do território. Então, eu disse, meu Deus, eu me encontrei na universidade porque eu vou para essa base de pesquisa. E aí, fiquei nessa base de pesquisa durante toda a minha graduação e querendo, sempre pensando para esse lado da história, do patrimônio também, que eu sou apaixonada por esse lado também de história do patrimônio. E também a base de pesquisa me deu essa injeção na veia da questão do urbanismo também, por lá a gente trabalhar diretamente com isso. Então, história da cidade, história do urbanismo, eu fui muito por essa linha e não pensava em atuar, né, como arquiteta de projetar espaços. Eu não pensava nisso, eu só pensava na academia, em pensar em lecionar, na carreira acadêmica mesmo. E aí, quando eu fui estagiar, né, no período oportuno, eu passei 9 meses estagiando, foi quando realmente me deu o start e eu me apaixonei por essa área, que até então, na universidade, eu só pensava nessa parte acadêmica mesmo. E aí, com o estágio me trouxe esse desejo, né, essa paixão de realmente transformar, ser esse instrumento, né, de transformação no lar das pessoas, nos espaços, né, pensando sempre, garantindo esse bem-estar, né, que a gente não via. E uma das coisas que eu e meus amigos conversavam muito na universidade é que a gente queria muito desmistificar essa arquitetura que é utópica, que é aquela arquitetura de revista, de televisão e de casa-cor, sabe? A gente entendia na universidade que a arquitetura era muito mais do que isso, e as pessoas não entendiam. Até hoje é um mito isso, ainda né? Já está bem, né? Assim, ufa, nem se compara, mas hoje ainda existe essa resistência de que eu não preciso do arquiteto porque eu não quero decorar minha casa, né? Então, existe esse pensamento muito limitador, e a gente, eu sempre tive isso de não, eu quero mostrar, né? Eu quero que as pessoas entendam o papel do arquiteto como essa pessoa que contribui para a sociedade, né? Não só no espaço físico, mas como cidade também, né? Que a nossa profissão tem atrelado a arquitetura e urbanismo, né? Então, pelo menos aqui na universidade, na Federal e na Universidade de Potiguar, se tem muito isso. Então, eu me formei, né, em 2016 e fui atuar, né, na área de... não abri um escritório físico, mas assim que eu me formei, eu já fui projetar, né, já foram aparecendo projetos, e eu fui entrando um pouquinho nessa questão da entrada do mercado, né? Que Cleanto sinalizou aí. Estou terminando já estou aqui olhando para o meu tempo. E aí eu fui para o mercado mesmo, né? Assim que eu me formei, já apareceram alguns amigos, né? Algumas pessoas à procura, e aí vem aquele desespero, né? Que, meu Deus, a universidade não me ensinou a fazer isso, né? O que eu vou fazer? E aí a gente entende, né, que a graduação, ela não é somente eu terminei, estou pronto, né? Está aqui o diploma e eu estou pronta para projetar, eu estou pronta para pensar nas cidades, né? Não é assim, não é só isso, né? A bagagem, ela nos ajuda muito, mas não é só isso. Então, eu fui sempre atrás, né, de buscar cursos, né? Buscar sempre estar. A minha profissão é uma profissão que precisa estar muito antenada com tudo. Não dá para a gente parar no tempo, né? Terminei a graduação e ficar de boas na lagoa, como a gente fala. Não é mesmo. A gente precisa estar se reinventando e buscando sempre o que se está, né? O que se está pensando. Quem diria que a gente iria encontrar uma pandemia no meio desse caminho, né? E hoje a gente está vendo como o pensar do lar, como a gente precisa muito mais do que... Não é só morar, né? Não é somente isso, né? Não é sobre projetos, é sobre pessoas. E hoje a gente está vendo muito isso. Muito mais marcado no mercado isso, né? Cleanto, quer falar? Débora, queria.
A colega aqui, Letícia, fez uma pergunta que eu vou acrescentar 2 coisas a mais. Vai ser uma perguntinha longa, mas você faz uma síntese. A Letícia perguntou aqui se você acha que quem faz arquitetura precisa gostar muito de matemática. Eu, quando estava aqui pensando num roteiro para você, específico na questão para você, eu pensei, aqui no alto da minha ignorância, tá? Mas que a arquitetura, ela fica num tripé ali entre matemática, história e desenho. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que funcionam essas coisas no curso, se realmente precisa desenhar bem, se precisa ser um bom conhecedor de matemática, de engenharia, porque deve ter alguma coisa a ver com isso, não é não? Tem sim, tem a ver, né? As nossas disciplinas, né? Quando eu prestei o vestibular, era física, matemática e história, né? Por isso que nós somos da área tecnológica. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós estamos inseridos na área tecnológica. Em outras universidades do Brasil, já está em humanas. A arquitetura já se entende que não é mais tecnológico, é humanas. E nós aqui na Universidade Federal, nós ainda estamos inseridos na área tecnológica, na área de exatas. Então, assim, primeiramente, sobre o desenho, não, né? Não precisamos ser fera em desenho, né? Existe também esse mito, né? Assim, eu adoro desenhar e eu vou fazer arquitetura, né? Também tem isso, mas é um mito mesmo, porque até na outra conversa estava falando isso, né? De que nós somos muito prontos, né? Nós não somos prontos, nós não somos aquela caixinha fechada, a gente consegue se adaptar. E o desenho, ele é o treino. Ele é o treino. Então, a universidade, ela vai lhe dar condições, né? Vai lhe dar esses instrumentos para que você consiga desenvolver. Quem é ótimo, mas ele não vai ser simplesmente o diferencial do arquiteto porque ele sabe desenhar, né? No meu caso, meus desenhos são aqueles palitinhos, aquelas pessoas, quando desenho, eu faço os palitinhos. E eu estou aqui na minha profissão, e eu tenho uma amiga que se formou em arquitetura e ela é cartunista hoje, minha gente. Então, olha as possibilidades que... Então, o desenho, ele não é o limitador, de jeito nenhum. Se eu não sei desenhar, se eu não sei fazer uma linha reta, você vai precisar se empenhar mais, mas a universidade vai lhe dar, né, condições, vai lhe abarcar nisso, né, para que você consiga desenvolver, a gente tem disciplinas de desenhos livres, a gente tem muitas realmente essas disciplinas de desenho, mas a prática, ela vai lhe ajudar muito nesse sentido. Então, podem ficar tranquilos, essas pessoas que não têm esses dons manuais, certo? Quanto às disciplinas de exatas mesmo, né, de física e de matemática, a gente não precisa amar, mas assim como o desenho, nós pagamos disciplinas, né, que requer realmente um esforço, né? Então, assim, quem não gosta vai precisar se dedicar mais, assim como o desenho, entende? Porque a gente paga noções de... tá aí Anderson, né? De engenharia civil, que é cálculo puro. Eu, no meu curso do Cefet, foi cálculo puro, né? Então, assim, não tem como a pessoa não gostar e fazer ali, né? Você vai precisar se dedicar um pouco para aquilo, mas que a gente paga disciplinas de noções, né, de estrutura, de madeira, de aço, então a gente vai precisar fazer alguns cálculos, sim, porque a gente precisa ter essa noção, né, não é simplesmente a gente projetar e colocar, como a gente diz, arremessar nos peitos do engenheiro para ele dizer, te vira, né, a gente precisa, quando ele chegar dizendo que não dá para fazer, que a gente precisa alterar a nossa concepção criativa, a gente precisa ter argumentos embasados para a gente conseguir convencer junto com eles, né, que a gente fala os projetos complementares, que são, prioritariamente, são a cargo dos engenheiros civis. Então, essa questão da matemática e da física, ela está atrelada, sim, e vai nos acompanhar durante boa parte do curso, certo? Débora, eu vou já voltar para você, mas eu fiquei escutando aqui você falando e me parece que o curso de engenharia, de arquitetura, é uma coisa bem multifacetada e que você tem que passar ali por diversos campos, né? Das humanas, da tecnológica, das engenharias.
E aí Muito eu vou mesmo. A pedir gente agora... está do projeto ao meio ambiente, ao urbanismo, à cidade, ao conforto. Então, assim, não é somente projetar casas, né? Não é mesmo só isso. E é isso que a gente, como profissional hoje, bate tanto na tecla para que desmistificar isso. Uhum. E aí, Débora, vou te deixar aqui um pouquinho, já já eu volto para você, mas eu queria escutar agora de Jean, que, enfim, me parece que é alguma coisa muito mais específica. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi sua escolha, Jean, o que é que você... como foi seu percurso de decisão, e me falasse um pouco também sobre como é que é o curso de matemática, o quão fundo vai um estudante de matemática na sua graduação. A graduação, tá. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jean, eu sou professor de matemática e desculpa tá todo mundo em casa, mostrando as casas, eu não tô, é porque meia hora antes de entrar eu estava dando uma aula ao vivo, então eu uso o fundo para poder botar alguns elementos, aí não deu tempo de desmontar toda a armação que está aqui atrás. Então eu só mudei o fundo e segui, tá bom? Não, o bom foi eu perguntando, desculpa, Jean, eu fui perguntar, Jean, você sabe utilizar o Google Meet? Eu chego, o cara tá com o fundo todo transformado, tridimensional. Porque, na verdade, se eu tirar esse fundo, vai doer o olho, entendeu? Não se preocupe, fique com o fundo que você achar bom. Porque é aquele fundo verde doído, sabe? Então, pessoal, vamos lá. Eu estou um pouquinho longe de vocês, tá? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz matemática na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, ok? E assim, a minha decisão, na verdade, foi quase que uma não decisão, foi um caminho meio que seguiu sozinho. Eu tinha, quando mais novo, a ideia de que todo mundo que era bom em matemática era genial, era um cara gênio e tinha uma mente absurda. E eu era muito ruim em matemática. Mas, assim, eu era muito ruim, sabe? Pense num cara que, para multiplicar, tinha que armar conta e ainda errava, né? Eu era péssimo. E, em algum momento, eu quis fazer concurso para a área militar, né? Eu quis fazer a prova do Colégio Naval quando eu estava, na minha época, 8ª série, atual 9º ano, né? Só que a prova do Colégio Naval é uma pedrada de matemática, né? Ela é uma pedrada daquelas assim que dói na cabeça. E na época eram 20 questões de matemática. E se você acertasse menos que 10, você não fazia a segunda fase, você era eliminado, né? Então, eu fiz a minha primeira tentativa na época, um ano antes de eu poder entrar, para ver como é que era. Então, das 20, eu consegui acertar 4, né? 3 chutando. E a última, ainda acho que eles erraram lá, porque eu acho que eu errei aquela, tá? E o que acabou acontecendo? Eu sempre fiz ensino público, né? Na época eu fazia colégio no estado, colégio estadual aqui do Rio de Janeiro, que tem um ensino bem mais fraco, e eu consegui uma bolsa num curso para estudar. E lá eu tive contato com alguns professores que eu divido sala até hoje, né? E um deles me instigou muito, chamado Antônio, né, que o pessoal muito conhece ele na área como Gandhi. Ele me estimulou muito. Ele me enchia o saco para participar de Olimpíadas. Ele escrevia para a revista da Sociedade Brasileira de Matemática, a Eureka. Então ele me perturbava muito para poder fazer as Olimpíadas, e eu não queria, porque eu ia passar vergonha, né? Só que, cara, deu em algum momento, com ele falando, estuda assim, estuda assado, estuda isso, estuda aquilo, pega esse livro, as coisas começaram a se conectar de tal forma que fez um sentido gigantesco para mim, sabe? E a partir daí, a matemática, ela começou a fazer um sentido assim enorme.
E aquela coisa que você vê muitas vezes em documentários, que aí você começa a ver matemática em tudo, cara, para o pessoal aí que já assistiu, talvez o pessoal mais da minha idade, você sem sacanagem, você anda na rua, parece que o código da Matrix vai passando assim na sua cara. Você começa a entender algumas relações, a entender fenômenos não só matemáticos, mas como físicos, biológicos, químicos, né? E eu comecei a me enveredar aí pelo caminho das Olimpíadas, né? Consegui fazer depois o meu concurso militar, fui aprovado, fiz meu ensino médio no Colégio Naval. E eu me enveredei pelo ramo das Olimpíadas e concursos militares, até chegar o momento em que eu, por motivos de problemas de saúde familiar, eu tive que sair do Colégio Naval. Eu não pude mais ser interno, porque o Colégio Naval é internato. E quando eu saí, eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. E o que eu sabia? Matemática. Então eu comecei a trabalhar num cursinho que era muito famoso aqui no Rio, chamado GPI, dando aula de matemática para concursos, né? E então foi quase que lógico eu entrar na graduação em matemática para poder dar prosseguimento. Eu ainda tentei me desvencilhar da sala de aula, a verdade é essa. Eu mexi um pouco com a parte de computação gráfica, né? Para o pessoal que não sabe, o pessoal gosta de um videogame, tem muita matemática lá, muito matemático trabalhou para fazer o chipzinho que leu a imagem que vocês estão vendo. E, meu amigo, não adianta, eu já tinha pisado em sala e a sala é um vício, né? Então, hoje eu trabalho mais voltado. Eu tenho turmas de escola, tenho muitas turmas de escola, mas o meu trabalho hoje ele está mais voltado para a área olímpica e militar, né? Preparação de equipes olímpicas e militares. E hoje eu ainda tenho alguns trabalhos junto à Sesgran Rio, de divulgação matemática, né? Já mais para a área pedagógica de ensino de matemática. A gente está parado por causa da pandemia. Mas eu já trabalhei em basicamente quase todas as áreas que a educação matemática te permite. Já fui corretor de prova pela própria Sesgran Rio, a Saresp, alguns concursos. Já fiz questões, elaboração de provas para a FGV, né, aqui no Rio também. Palestrante, aluno, professor, e eu já passei por basicamente todas essas áreas. E sobre o curso de matemática, assim, eu não vou mentir, tem que gostar muito. Porque se vive matemática lá dentro de uma forma muito intensa, sabe? É coisa de... Eu lembro que isso acontece até hoje, isso segue com você pela vida, né? Amigos ligando por causa de uma determinada questão que o cara não conseguiu resolver, o cara te liga 2 horas da manhã porque não estava conseguindo dormir. Dormir com um bloquinho de papel do lado vira hábito, né? É uma paixão muito grande, porque quem aí já curtiu ou curte matemática, a gente tem engenheiros aqui, então provavelmente essa galera trabalhou um bocado aí com matemática e física. A satisfação de resolver um problema de matemática, uma satisfação pessoal, cresce algo tão grande em você, um orgulho pessoal tão grande, né, que, cara, isso te domina. Então, eu não acho que a questão toda seja a matemática ser lindo ou não. Ensinar e aprender matemática é bonito. O fato de você aprender a matemática é uma coisa linda. E eu não estou falando daquela matemática avançada onde você... Não. Uma regra de 3, ela tem uma lógica tão grande por trás dela, ela tem uma presença tão grande no cotidiano, né, que dificilmente alguém aqui nunca tenha precisado usar a regra de 3. E se acha que não, já usou sem saber. Né? Nossa amiga da arquitetura trabalha com escalas o tempo inteiro, né? O pessoal da engenharia nem se fala. E, cara, tem noção? A matemática, ela te dá o poder de você conseguir pegar um negócio gigantesco, fazer um projeto desse tamaninho, que tem as mesmas proporções e propriedades do negócio que você talvez não consiga visualizar, né? A gente trabalha em dimensões que nem existem, né? Jean, eu tenho uma dúvida
particular, que talvez seja dúvida dos alunos aqui também. Eu sempre tive muita dúvida em saber o que é esses cursos que são de disciplinas específicas, quais são as matérias que tem nisso. Porque eu fico imaginando assim, você estuda matemática, você estudou matemática, não pode ser dentro do curso só pedagogia, só aulas de pedagogia e matemática, porque eu tenho certeza que não tem tanta disciplina de matemática para caber em 5 anos de curso. Quais são as matérias, Jean, que foram mais marcantes para você, assim, durante a graduação? As mais interessantes? Só uma pequena correção. O problema não é a questão de caber 5 anos de curso. O problema é que 5 anos de curso é pouco. Porque matemática é basicamente estudado desde antes da Grécia. Você tem relatos babilônicos sobre desenvolvimentos matemáticos. Então, se você pegar de lá até aqui, quanta coisa de matemática a gente não tem para estudar? E as faculdades de matemática no Brasil, elas têm, eu acho muito, muito triste, algumas não enxergam a matemática com a importância que deveriam. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, em produção matemática, conhecimento matemático, ele é considerado o 5º maior país do mundo em produção matemática. Um dos maiores centros do mundo de matemática está no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, que é o IMPA, né? Que é o IMPA. Então, as matérias não é só pedagogia e matemática, tá? A gente também estuda a parte de física. Todo curso de matemática você acaba fazendo física 1, física 2, física 3. Mas eu te digo que ela é recheada muito mais de matemática até que pedagogia, o que eu acho muito triste. Eu, na época, eu tinha um preconceito com a parte de pedagogia, eu vou ser bem sincero, mas depois que eu comecei a entender a importância de ensinar e o que é ensinar, eu hoje, por exemplo, gasto 80% do meu tempo de estudo estudando pedagogia e não matemática, tá? Então, a gente estuda, por exemplo, na faculdade, como qualquer licenciatura, você tem as matérias como português, é obrigatória a matéria de língua portuguesa, além das matérias de matemática, tem Libras, que é opcional para a questão do ensino de matemática, né? E aí entram algumas disciplinas que dependem muito para qual caminho. O currículo misto ele é mais formado por optativas, né? Você tem um currículo básico que é basicamente matemática. Se você começar a ir para a licenciatura, você começa a puxar as matérias de licenciatura. Porém, vamos supor, eu, por exemplo, sempre gostei muito da parte computacional. Então, existem muitas matérias de matemática aplicada à prática, né? Só que a matemática ela vai se dividindo. Existe um curso só de matemática aplicada, que é só para a parte de matemática que vai trabalhar com computação gráfica e essas coisas, né? Mas é muito difícil você não ver muita matemática, você falar assim, não vou tentar fazer outra coisa para esfriar a cabeça. Por quê? Matemático trabalha em administração, pode trabalhar em economia, pode trabalhar com estatística, que para a galera aí que está pensando em fazer algo na área de exatas, é uma carreira que está muito em voga e vai crescer muito a parte de estatística, tá bom? Análise de dados hoje é o novo ouro, dado hoje está valendo mais que ouro, então essa galera aí é uma opção, tá? Ciências atuariais, que para quem não conhece, é a galera que basicamente trabalha com cálculos de risco, então estão muito presentes em seguros e tudo mais, né? E, cara, tudo isso é matemática. Só que se criou um ramo tão importante que acabou se desprendendo do curso, né? Informática, tem muito cara que fez matemática e trabalha pesado na área de informática, produção de softwares e produção de jogos, tá? Existem toda uma área de pesquisa para isso. Então, assim, é matemática quase o tempo inteiro, tá? Não vou mentir. Mas você acaba, através do seu conhecimento que você adquire na própria graduação, para onde você pode ir, você vai puxando aquelas eletivas, fazendo cursos extras, e você consegue agregar conhecimento para outras áreas, tá bom? Uhum. Jean, achei bem legal que você falou aqui para gente que teve uma pessoa de referência para você e que acabou te puxando aí para a área da matemática.
Eu sei, Lia estava me falando que o encaminhar profissional dela teve um pouco disso também. Teve uma outra pessoa que ajudou a direcionar por esse caminho. E eu vou pedir agora, vou te deixar aqui em espera mais um minutinho, tá, Jean, também? E vou pedir agora para que Lia Vanderlei fale um pouco sobre como é que foi a decisão dela, o que é que foi que aconteceu nisso tudo e como é que foi a experiência na universidade, tá? Eu também tenho perguntas específicas para você, tá certo, Lia? Não, seu microfone está desligado. Boa tarde, meu nome é Lia, eu sou formada em Engenharia de Produção pela UFRN em 2016, e quando eu estava na escola, a única certeza que eu tinha é que eu ia fazer exatas, porque eu era muito boa em matemática e física, eu gostava muito, e estava tudo certo, eu seria de exatas. Também não sou tão velha assim, certo? Mas, na época, eu vou falar assim, quem era matemática fazia engenharia civil. Isso era básico. Então, estava tudo certo, eu ia fazer engenharia civil. Só que, quando eu pensava muito nisso, no que eu gostava tipo assim, de matemática, eu gostava de física, e eu pensava muito nisso. Mas, às vezes, eu passava, assim, tipo, e via uma pessoa falando sobre o dia a dia dela, de engenheiro civil, e eu não sentia que era aquilo, mas eu gostava tanto de matemática e física que era aquilo que eu ia fazer. Então, eu tinha essa certeza, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de me arrepender. E aí, na época, na escola que eu estudava, que era o Overdose, a gente tinha, né, esse acompanhamento da psicóloga e tal, fazendo essas mostras de profissões e tal, e ela sempre trazia cursos diferentes, né, que não eram tão falados. E aí, um dia, por acaso, eu estava passando, ela me chamou desesperada, Lia, encontrei seu curso. Aí eu, homem, qual? Pelo amor de Deus, me ajude. Aí ela, engenharia de produção. Pesquise, porque no nosso próximo encontro eu vou trazer a grade curricular, algumas pesquisas que eu fiz, mas vá pesquisando, porque eu acho que você vai amar. Aí eu, mas por quê? Faz o quê? Ela, Lia, pesquise. Aí eu comecei a pesquisar bastante sobre o curso e, tipo, era muito... Quando eu comecei a pesquisar, né, falando assim, tipo, você é engenheiro, você vai usar a física, mas você vai ser muito voltado a resolver problemas, a tentar melhorar o funcionamento de um negócio. E aí eu comecei a me interessar. E aí ela trouxe a grade, quando eu olhei a grade, que eu vi um bocado de matemática, né, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, um bocado de física, eu digo, é esse curso. Aí teve a mostra de profissões da UFRN, eu disse, eu não quero ver mais nada, eu só quero ver engenharia de produção. Quando o menino começou o slide, aí tinha lá dizendo, solucionador de problemas. Menina, eu encantada, eu digo, é isso, vou fazer isso. Não sabia nada, foi um tiro no escuro. Entrei na faculdade, comecei a pagar cálculo, descobri que eu odiava matemática. Eu amava, era tipo assim, minha disciplina de longe, a minha preferida. Todo professor de matemática era o meu preferido, eu só tirava uma nota boa. Entrei na faculdade e quando eu comecei a pagar cálculo, eu digo, vai lá, meu Deus. Fiquei magoado. Mas foi, Jean. E para mim era muito assim, tipo, eu na minha cabeça, na escola eu faço muita disciplina que não vai me ajudar em nada. Quando eu entrar na faculdade vai ser tudo diferente, eu só vou ver coisa que vai mudar a minha vida. E aí eu comecei a pagar cálculo, aí comecei a ver derivada, e quando eu pensava, na minha vida eu vou usar essa derivada aonde? Porque, enfim, eu não queria ir, eu queria ir mais para a área de gestão do que para a área de engenharia. Aí eu acho que eu não acertei. Mas eu vou esperar mais um tempinho, porque todo mundo diz, o começo da faculdade são disciplinas mais... Espere. Aí, quando eu comecei a pagar as específicas, aí eu fiquei louca. Amei. Quando eu disse assim, pronto, a partir do semestre que vem pode estagiar. Aí, pronto, eu disse, se eu queria fazer engenharia civil e eu vou estagiar numa construtora. Tá resolvido. Quando eu fui para começar o estágio, amei o estágio e descobri que, graças a Deus, não tinha feito civil. Desculpa, Anderson. Odiei o trabalho do engenheiro civil. E comecei a gostar muito do de engenheiro de produção. Passei um tempo nesse estágio, já faculdade, começaram a ficar mais para o ramo que eu queria, a área de gestão e tal. E aí,
eu comecei a amar o curso mais do que tudo. Aí eu comecei a estagiar na Guararapes, que é onde eu trabalho até hoje. Aí pronto, aí eu tive certeza absoluta que dei um tiro no escuro, mas acertei completamente. Lia, desculpa te interromper. Você falou que no início teve muita matemática e que depois passou a ser coisas mais específicas. Essas coisas mais específicas são disciplinas como o quê? Disciplinas de planejamento, de produção, disciplina de logística, engenharia econômica, pesquisa operacional. O curso de engenharia de produção é muito amplo. Se você disser qualquer ramo, eu vou te mostrar que o engenheiro de produção pode atuar em qualquer ramo. Ele vai ter uma oportunidade em qualquer lugar. Então, assim, a gente paga disciplinas muito diversificadas, sabe? E um receio que eu tinha muito grande, por exemplo, eu estava, sei lá, no 6º período do curso, quando eu comecei a trabalhar no 5º período, quando eu comecei a estagiar na Guararapes. Aí eu pensava, meu Deus, estou indo lá para uma empresa gigante. Para quem não sabe, a Guararapes é a fábrica da Riachuelo. Para uma empresa gigante, 40 mil funcionários, e eu, com 3 anos de faculdade, eu vou ter o quê para fazer lá? Estão dizendo que é para eu solucionar problemas, que é para eu melhorar um negócio. Como é que eu vou melhorar? Uma empresa dessa deve girar bem redondinho, deve ser tudo perfeito. E fui morrendo de medo de não ter o que acrescentar na empresa. E aí, eu com a raiva ainda dos cursos de matemática, de física e tal. Quando eu entrei na Guararapes, que eu comecei a debater algumas coisas que eu via, meu Deus, por que isso funciona assim? Aí eu ia questionar uma pessoa e todo mundo falava muito assim, quando eu começava a dar o meu ponto de vista, dizia assim, você é engenheira, né? Aí eu, como é que você sabe? Aí, não, porque todo engenheiro tem um raciocínio lógico muito bom, e você tem isso. E aí eu comecei a agradecer toda a parte de matemática, de física, que eu paguei, que eu achava que não servia para absolutamente nada, de fato faz muita diferença. Eu não sei se Anderson tem essa visão, mas todo mundo brinca que engenheiro de produção é engenheiro, porque nós somos a engenharia que tem menos matemática, menos física, mas assim, o que a gente tem faz com que qualquer pessoa que converse com você descubra que você é um engenheiro. Muita gente pergunta assim, engenharia de produção não é administração? Não, não é, porque a gente consegue fazer com que essa parte do método, essa parte do raciocínio lógico, fique muito mais fácil, muito mais claro no nosso dia a dia do que um administrador. Lia, eu tenho contato com o pessoal de engenharia de produção e eu já ouvi falar que a engenharia de produção... Para quem não sabe, dizem por aí que os engenheiros de produção, a engenharia de produção é a área mais humanas das engenharias. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso, desde o curso, a maioria dos cursos de engenharia são mais voltados ao produto, né, ao material. É claro que qualquer engenharia vai mexer com gente, né? Então, assim, tem muito essa visão que engenharia que o engenheiro não pensa em ninguém, faz tudo só pensando no resultado. Não é verdade. Todas as engenharias têm essa parte muito humana, mas a engenharia de produção, isso é muito forte. Então, assim, a gente paga psicologia aplicada à administração, gestão de pessoas, a maioria das nossas optativas que são mais ofertadas são da área de pessoas, e eu tenho amigos que se formaram comigo hoje que trabalham em RH. Como a função de engenheiro de produção é melhorar um negócio, né, melhorar resultados, naturalmente a gente vai precisar muito das pessoas, porque você só melhora um resultado se as pessoas estiverem trabalhando para melhorar esse resultado. Então, assim, isso é muito forte na produção. Todo professor que você tiver ao longo do curso, ele vai estar sempre dizendo, sei lá, tipo, isso aqui é muito importante, você tem que procurar fazer isso, mas só vai dar certo se você convencer as pessoas. Isso aqui é muito importante, mas antes de fazer isso, você precisa ter as pessoas do seu lado. Então, na engenharia de produção, isso é muito forte. Lia, vou te deixar parado um minutinho, depois eu ainda vou querer saber um pouco, uma coisa que eu nunca consegui compreender, que é
como é que se junta ali, o que é o ponto de interseção entre um engenheiro de produção, um administrador e sei lá, alguém do RH, um psicólogo organizacional. Mas se a gente tiver tempo, porque agora eu vou querer ouvir meu amigo Anderson. Tá? Eu queria, Anderson, que você falasse um pouquinho sobre como é que foi sua decisão, como é que foi a sua escolha por engenharia civil e como é que é a universidade. Acho que todo mundo daqui, em algum momento, falou um pouco sobre engenharia civil, seja a engenharia que é mais conhecida, mais disseminada, mas que certamente você lá de dentro deve conhecer coisas muito mais profundas do que a gente aqui. Fala um pouquinho para a gente como é que foi o curso também, tá? Perfeito. O som está bom? Tá show de bola. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos aqui, né? Realmente, a engenharia civil pode-se dizer que foi a primeira engenharia, né? Então, a partir dela, realmente, é que foi se criando várias profissões adjacentes, similares e assim por diante. Meu nome é Anderson, né? Eu tenho 35 anos, me formei em 2008, né? Um pouquinho antes das meninas aí. E eu compartilho, de certa forma, foi até bom, achei muito interessante estar falando aqui depois dos três, porque eu compartilho de várias colocações dos três, né? Tipo, assim como a Lia, eu também sempre pensei em fazer algum tipo de engenharia, né? Normalmente engenharia civil, devido a gostar muito de matemática, né? Então, isso aí foi um foco, assim, meu, desde o sempre, né? Sempre gostei de matemática, sempre me dei bem com matemática. Eu posso até dizer que matemática foi uma das a única matéria que eu nunca estudei na minha vida, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande em matemática. Eu era o professor falando ali na sala de aula e naquele momento ali eu já conseguia juntar tudo ali, ter essa capacidade de, como o Jean falou ali, não precisar de uma calculadora para fazer um cálculo. Eu sempre tive a facilidade de fazer cálculo de cabeça sem problema nenhum, né? Tanto é que eu cheguei, a única profissão que eu ainda disse, será que não é melhor fazer matemática do que engenharia civil? Mas depois, devido também a meu pai, que não é engenheiro civil, mas é topógrafo, tem uma relação com a área, eu vi algumas coisas que poderia ter alguma relação, então eu tive essa vontade realmente de fazer engenharia civil. Meu pai, na época do Cefet, tinha feito estradas, né? Então tem uma relação aí com engenharia civil diretamente. Até porque, como foi colocado aqui, até por Lia, eu acho que falando em relação à questão não, você não é engenheiro, né? Porque a produção pode ser algo diferente. E eu me coloco também muito nisso hoje em dia, né? Porque eu acabei entrando na engenharia civil, né? Fiz o FRN, né? Me formei na UFRN em 2008, mas no final do meu curso da UFRN foi quando eu descobri minha área que eu ia seguir para o resto da vida, né? Que eu pretendo ainda seguir, que é a área de saneamento, né? Na verdade, que é uma área que está inclusa dentro da engenharia civil. Eu me estagiei, no meu último período, eu estagiei na CAERN e me empolguei bastante com o que o engenheiro poderia fazer dentro da companhia. E ainda no meu último período, eu ia me formar de receber de ir para o baile, de receber o canudo, ia me formar em agosto de 2008, e no mês de junho de 2008, eu fiz o concurso da CAERN. E passei, né? Nesse concurso, saindo da faculdade. Não tive nem a oportunidade de ter outra empresa na minha carteira de trabalho, já foi logo a CAERN, né? Estou na CAERN até hoje, e inclusive, o professor Jean aí disse que está um pouco longe, que está no Rio. Se brincar, eu estou mais longe que ele, porque você pega um avião aí no aeroporto, vai para o Rio rapidinho. Eu estou em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros é mais de 400 km de distância de carro, não tem outra opção não, né? Então, você demora um pouquinho mais para chegar aqui. Mas, enfim, eu sou de Natal, né? Morei minha vida toda em Natal. Saí de Natal aos 23 anos de idade, após passar no concurso da CAERN e vim trabalhar aqui em Pau dos Ferros. Hoje já sou cidadão palferrense, já estou aqui já há 11 anos, né? Então, eu gosto da minha área, mas muitas vezes eu escuto até isso, porque você olha para o engenheiro civil e você diz assim, vai construir casa. E já pensa que engenheiro civil é apenas construção. E não é, né? Realmente, engenheiro civil, assim como Lia falou na área de produção,
que onde você olhar vai ter engenharia de produção, também onde você olhar vai ter engenharia civil. Estrada, geotecnia, a parte de trânsito, a parte de cálculo estrutural no escritório, a parte de hidráulica, de saneamento, tudo, né? Então, eu acabei me especializando na área. Devido à distância, a gente não tem tantas opções aqui de especialização. Hoje em dia, até por causa da pandemia, essa moda virtual está muito em foco, então talvez hoje em dia fosse até mais fácil de conseguir fazer algo do tipo. Mas na época que eu me formei não tinha muito isso. Então, eu acabei, assim, realmente não conseguindo dar muito... Na parte profissional, eu cheguei a me especializar, eu sou especialista em engenharia de saneamento básico e ambiental, pela Universidade de São Paulo, aí através do CREA, aí em Natal, né, que eu fiz essa especialização durante 2 anos, mas eu acabei não tendo a oportunidade de fazer um mestrado ou algo do tipo, até porque a minha própria profissão aqui não dá muita disponibilidade para isso. O que eu faço hoje? Desde que eu entrei na companhia em 2010, 2009, que eu coordeno uma unidade de operação e manutenção de águas, por um tempo também coordenei a unidade de esgotos, as duas juntas, e eu sou responsável pelo abastecimento de água de 33 municípios aqui da região do Alto Oeste. Então, se faltou água na casa de qualquer um, a responsabilidade é minha, de certa forma, né? Então, assim, é uma área da engenharia que eu acho muito bonita, eu gosto de trabalhar, eu estou aqui porque realmente eu me sinto bem com o que eu faço, né? E é uma área da engenharia. E dentro da área da engenharia, no caso da Caerne, eu acabo vendo também, eu preciso fazer uma construção de uma estação elevatória, então eu estou ali fiscalizando uma obra, não deixa de também ter um pouco de construção. Eu sou um gestor, metade do tempo, e outra metade sou engenheiro, então assim, eu trabalho com gestão, né? Eu trabalho com toda essa parte também, porque hoje eu tenho 33 funcionários subordinados diretamente a mim, então eu tenho que trabalhar com gestão de pessoas, tenho que trabalhar com gestão de atividades também, né? Então, tudo isso aí realmente leva a muitas vezes até a pessoa dizer, não, você é engenheiro civil, então tem que saber de tudo sobre construção. Lógico que eu tenho muita noção, até porque eu passei 5 anos na faculdade. Mas eu não vou mentir para você, foi em 2002 que eu entrei na faculdade, 2003 que eu entrei na faculdade. Se eu lembrar de tudo que eu vi na faculdade, eu vou estar mentindo, né? Até porque, como foi dito aqui, a gente não sai da faculdade sabendo de tudo. A gente acha, acho que foi até a Débora que falou, né? A gente está lá na faculdade vendo as matérias e acha que quando sair de lá tem que sair pronto. Não. A vivência no dia a dia realmente é o que transforma, né? A gente vê ali várias noções, como foi colocado. A gente, quando está vendo o cálculo ali, onde é que eu vou usar essa derivada, realmente é algo que naquele momento nos vem à mente. No meu caso, foi o algoritmo. Quando eu vi o danado do algoritmo, eu disse que porra é isso? Desculpa aí a expressão. Eu realmente uma situação assim que eu, naquele momento, ali disse que eu não vou usar em nada na minha vida, né? Mas, às vezes, como Lia disse, não é a matéria em si. É a essência do que aquilo ali pode estar lhe desenvolvendo, né? Em lógica, num pensamento mais rápido, numa dedução, num checklist, numa sequência e assim por diante. Então, a engenharia civil, de certa forma, eu nunca tive dúvidas, tirando o momento ali que eu pensei em matemática, que eu ainda penso em, quando eu estiver um pouco mais estabilizado na minha carreira, na minha vida, quem sabe não fazer um curso de matemática por prazer, né? Não necessariamente por... Então, eu penso ainda nisso, nunca deixei de ter esse pensamento, questão de conhecimento. Mas hoje, realmente, eu sou engenheiro civil e eu tenho orgulho de exercer essa função que eu estou exercendo hoje. Ô, Anderson, eu sei que você não mora mais aqui em Natal, mas, enfim, se você tiver essa resposta para a gente, você sabe dizer como anda o mercado de trabalho aí para os engenheiros civis aqui da cidade, do estado? Eu ouvi dizer, de novo, do alto da minha ignorância, eu ouvi dizer que o mercado já foi muito bom, mas que hoje em dia a coisa está ladeira abaixo. E isso procede? Como é que anda o mercado de trabalho para inserção, assim, por exemplo, de um engenheiro civil recém-formado? E quais são as perspectivas? Pronto, vamos lá. Eu vejo que o mercado de trabalho, ele também está muito relacionado até com, de certa forma, os conselhos, no caso o CREA, vamos dizer assim, diretamente, é o Conselho Regional, né, de Engenharia
não é mais de arquitetura, né? No caso que era antigamente, é o Conselho Regional de Engenharia, enfim. E, de certa forma, o que você vê que não para. A construção é algo que não para de existir, indo para o lado da construção propriamente dito, né? Então, se toda a construção realmente fosse executada da forma que deveria ser, com o suporte de um profissional, tanto da área de arquitetura como da engenharia, provavelmente não faltaria um mercado de trabalho. Então, eu acredito que o CREA, eu acompanho isso, já vejo essa questão de como é que está sendo esse acompanhamento, a fiscalização das obras. Muitas vezes você só procura um engenheiro quando o fiscal bate lá na sua obra e diz, cadê a RT? Cadê o responsável por essa obra? Quem foi que fez o seu projeto? Então, assim, é necessário isso. Muitas pessoas não conseguem visualizar isso ainda, né? Mas eu vejo que a engenharia, apesar de poder realmente ter dado uma segurada, isso aí tem oscilações de altos e baixos, mas eu vejo como o mercado da engenharia civil como um mercado estável. Mesmo ele tendo oscilações, mas são oscilações numa média que não baixa demais, porque realmente é uma profissão que é necessária. São muitos profissionais se formando anualmente, e eu vejo que procurando, e como foi dito aqui, não ficando sem ação, indo atrás, logicamente você tem condições de tentar, ou um concurso, ou realmente montar seu escritório, ou tentar trabalhar, como eu disse, em várias áreas que a engenharia pode proporcionar. Não apenas as áreas que você vai escolher quando vai para a faculdade, engenharia de computação, engenharia texto, engenharia de produção, engenharia elétrica, de materiais, civil, não apenas essas engenharias propriamente ditas, que hoje em dia tem a questão da ciência e tecnologia, que você vê um pouco e depois você escolhe a engenharia, né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade nesse sentido. Mas eu digo, dentro da própria engenharia civil, que você tem um leque de opções, que no último ano, nos 2 últimos anos, você tem ali várias matérias complementares que é onde você vai ter uma noção do que você realmente quer para a sua vida, né? Então, eu visualizo que o mercado de trabalho, ele ainda está muito bom, eu visualizo dessa forma, mas precisa ter uma fiscalização, pensando também em um dos fatores que, não vou mentir, também são fundamentais, que é a questão da remuneração, né? Você vê que acontece aí concursos públicos, já aconteceram, de um engenheiro ganhar praticamente um salário mínimo. Não estou querendo desvalorizar a profissão nenhuma aqui nesse momento, mas o CREA não poderia aceitar isso, e eles estão firmes nisso aí, tem que seguir, existe legislação ativa falando sobre a remuneração do engenheiro, existe um limite mínimo, né, no caso de remuneração, e isso tem que ser seguido, né? Lógico, você trabalhar como estagiário, como trainee, existem opções para você começar ali na área, mas propriamente dito, o engenheiro civil formado, ele acaba se sujeitando a receber uma remuneração mais baixa, achando que não vai conseguir nada melhor, e isso acaba realmente virando uma rotina, né? Mas não deveria ser assim, realmente, porque é uma responsabilidade muito grande. Você veja aí matérias nos jornais, né? De viaduto que caiu, de prédio que caiu. Quem é o responsável por aquilo? Será que, assim, você visualiza uma remuneração de uma pessoa, de um profissional naquela função ali? Um médico, ele está ali, mais uma vez, não estou querendo fazer comparações, mas ainda bem que de saúde foi terça-feira. Um médico, ele está ali para cuidar, se ele errar naquela cirurgia, ele pode ocasionar uma vida a menos ali. E o engenheiro, se ele errar no cálculo ali de uma estrutura qualquer, ele pode ocasionar uma tragédia, né? Então, a gente visualiza muito isso aí também. Ô Anderson, é muito interessante isso que você fala, né, de quando às vezes os profissionais se assujeitam às ofertas do mercado, né? E é nesse sentido aí, é por isso que os conselhos de classe são tão importantes, né? Que são essas instituições que vão garantir que não deixa aí os profissionais caírem caírem na mão perversa aí do mercado, da livre oferta, né? Enfim, o colega aqui, Daniel Fernandes perguntou sobre TI. A gente não o profissional que ia acompanhar, que ia participar aqui conosco, ele não pôde participar e a gente não conseguiu encaixar, não conseguimos encontrar nenhuma outra pessoa, tá? Mas, Daniel, se você tiver interesse, a gente pode tentar
fazer um encontro de alguma outra forma, em outro momento, tá bom? Como a gente já está se aproximando... Você queria falar alguma coisa, Lia? Só para vocês verem que o engenheiro de produção pode estar em todo canto, hoje, dentro da Riachuelo, o meu setor é da TI. Você quer falar? Eu não sou desenvolvedora, aí, Daniel, eu posso depois deixar aqui meu Instagram, a gente pode conversar, eu tenho um contato direto com os desenvolvedores, mas o meu papel hoje eu desenvolvo soluções para o setor de planejamento da fábrica, para que eles possam trabalhar de maneira mais assertiva, mais simples, né, facilitar o dia a dia deles. Então, eu pego a necessidade do pessoal de planejamento, não desenvolvo, né, crio uma solução de como isso deve funcionar e o pessoal da TI transforma a minha ideia em produto. Mas, TI. Uhum. Gente, como a gente já está aqui, já deu 5 horas da tarde, eu vou precisar começar a fechar aqui, tá? E eu vou pedir agora que cada um de vocês possa dar aí uma fala final, e desde já eu já agradeço muito a vocês por terem participado, ao professor Jean, que veio de tão longe aqui nos visitar, professor Anderson, a Anderson, que veio mais longe ainda, e as meninas que são daqui e que deram aí esse tempinho para a gente. Você começa, Anderson? Eu já estava com um áudio aberto, né? Não, basicamente, algo que eu ia dizer até é que, até pegando o gancho, até numa parte que eu ia comentar que ele falou, né? Que um dos motivos dela ter decidido engenharia de produção foi depois até que ela teve contato com o engenheiro civil e disse, não é isso que eu quero para mim, né? Então, só queria deixar claro que é muito relativo. Na verdade, é você que vai dizer o que você quer para sua vida, justamente devido a essa amplitude aí que a gente tem, né? À frente, né? Então, é interessante que a gente faça realmente o que a gente gosta, que o nível superior você vai passar ali muitos anos vendo, no início, matérias gerais, depois matérias específicas, e o resto da sua vida, né? Você vai passar trabalhando com aquilo. Então, realmente, todo mundo tá tendo essa oportunidade aqui que vocês estão dando aqui é muito boa, para que todos visualizem a situação de uma forma geral, todo esse quadro, né? Na minha época eu não tive essa oportunidade, logicamente que, graças a Deus, eu consegui direcionar, trilhar meu caminho e estou satisfeito com isso, mas uma oportunidade única aí, uma oportunidade ímpar para todos poderem visualizar realmente o que realmente quer, se é humana, se é exata, e dentro de cada leque desses, realmente uma profissão específica, né? O sucesso na profissão em si vai depender realmente de cada um, vai depender de como você vai se dispor a trabalhar, a se doar realmente, tanto na faculdade, como pós-faculdade, né, para conseguir um emprego, e no seu emprego você também conseguir se destacar, né, na sua profissão. Isso aí vai depender realmente muito de você, né? Então, obrigado aí pela oportunidade e me coloco à disposição aí se precisarem em outro momento. Boa tarde. Eu queria agradecer também. Como foi um momento desse que fez a minha escolha, né, que me ajudou. Então, assim, eu sou até suspeita para falar o quanto é positivo, o quanto é bom esses momentos. E, assim, não tenham vergonha. Se vocês... E nem se peguem tanto tipo assim, que foi o que o Cleanto perguntou, né? O mercado é bom? Gente, o mercado vai ser bom. Se você for um profissional bom, ele vai ser bom para qualquer coisa. Então, assim, muita gente me falou, não faça produção, porque muita gente não sabe nem o que é, como é que você vai arrumar um emprego assim, você não vai arrumar emprego e tal. Eu fui contratada antes de me formar, eu disse, espera eu me formar, o povo disse, não, a gente precisa contratar agora. Então, assim, não escutem muito isso, não se peguem muito a isso. E outra coisa é, tipo assim, não tentem adivinhar o que o profissional faz. Tente conversar com alguém que trabalha na área que vocês têm interesse. Veja se vocês se veem fazendo isso. E aí você pensa, eu quero fazer isso pro resto da vida? Talvez você não queira, você ache hoje que quer, e daqui a pouco você descobre que não. E nada vai ser em vão. É como o Jean estava falando, né? Tipo, aprender é um negócio muito lindo. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse
não, descobri que eu não quero engenharia, eu quero agora fazer psicologia. Eu já tinha pagado as disciplinas de cálculo, já tinha criado uma questão de raciocínio lógico, já tinha valido para alguma coisa. Então, assim, sempre vale. Eu sei que é uma cobrança horrível, tipo assim, meu Deus, eu tenho, sei lá, 15, 17 anos, eu tenho que descobrir o que eu quero ser para o resto da minha vida. Você não tem. Você não tem. Eu entrei querendo fazer uma coisa, me formei querendo fazer outra, hoje eu estou na TI, uma vida totalmente... Então, assim, é difícil, mas tentem conversar ao máximo e se não der certo, não deu, muda, fim. Então, é isso. Obrigada, gente. Sou eu agora? Pode ser. Tá bom, então. Queria, né, assim, agradecer também pelo convite. Eu acho muito louvável essa atitude mesmo, né? Eu tive essa oportunidade, né, como eu falei, a UNP fez nesse ano, não sei se ainda faz, mas fazia esse trabalho de apresentar, né, as profissões, que para mim é muito isso que ele está falando, né? Não tentem adivinhar qual é a profissão, e principalmente essa questão do mercado e de valores, né? Assim, quem faz isso é você, é a sua carreira, né? O que você vai construir é que vai dizer sobre isso. Né? Então, não pensem somente, né? Não pesem a profissão que vocês querem, somente porque, ou porque meus pais querem, né? Que ainda existe isso um pouco, né? Ah, porque eu acho bonito, né? Ah, meu pai é médico e eu acho bonito, né? E quando você, como Anderson bem exemplificou, né? Você vai lidar com vidas, né? Então, assim, não é só achar bonito, nem achar só que vai ganhar muito dinheiro, né? E vai ser feliz por isso, né? A gente precisa se encontrar naquilo que nos leva, né? Assim, que nos faz sentir bem. Então, eu acho que ter essa perspectiva de imaginar realmente o que você vai estar fazendo, né? Daqui a tantos anos, e também se não der certo, né? Como foi falado, tudo bem, né? A gente está aqui para se reinventar, para ir buscar e para estar aprendendo o tempo todo, né? Então, da parte da arquitetura, né? Assim, eu bato mesmo na tecla novamente, né, de que a gente precisa desmistificar isso, né, que a arquitetura é somente a decoração de uma casa ou só aquele desenho de uma casa, né, é muito mais amplo do que isso, é pensar na sociedade como um todo, e hoje a pandemia está aí para nos, né, assim, nos exemplificar, não, ela veio para realmente quebrar essa barreira que existia, né, a questão, principalmente que aflorou muito essa questão da desigualdade do nosso país, né, a gente vê quantas pessoas que estão em situações, né, eu tenho aqui a minha casinha, a minha água, o meu sabão, e quantas pessoas não têm isso na sua casa, né, olha aí, Anderson falando do saneamento e da água, quantas pessoas não têm no mundo, gente, água e saneamento básico, né, então isso é uma questão que vai além de profissões, então pensar como ser humano mesmo, em qualquer profissão que você tenha escolhido, tente agregar como cidadão mesmo, como uma contribuição para a sociedade. É isso, viu? Muito obrigada, gente. Bom, pela lógica matemática, sou eu agora, né? Pessoal, sobre a questão da carreira, principalmente aí para o João, que estava falando que iria fazer bacharel, né? Quando você vai fazer matemática, é meio complicado de você explicar para as pessoas a sua opção, tá? Porque, por exemplo, imagina no meu caso, que estava num curso de formação de oficial da Marinha e tive que explicar para a mamãe que eu estava com um giz na mão numa sala de aula, né? Existe esse pensamento que quem vai para matemática, principalmente começa a dar aula, vai morrer de fome, tá? E aí eu vou usar um pouco, rapidinho aqui, muito rápido, de matemática para poder desmistificar isso, tá? Vamos falar um pouquinho de estatística. Com certeza, cada uma das pessoas que está aqui, tanto psicologia, quanto arquitetura, quanto engenharia de produção, conhecem
sim, profissionais que não foram bem-sucedidos na carreira até o momento, né? Agora, se você for pegar numa quantidade populacional, professor é muita gente, meu amigo. É muita, muita, muita gente. Tá? Se você pegar os dados aí do MEC, a gente tem muito mais professor que engenheiro. Então, a porcentagem dos que não vão conseguir o sucesso, seja lá por qual motivo, não era o que queria, então acabou indo fazendo outra coisa, resolveu empreender em vez de trabalhar com magistério. Essa porcentagem, quando entra na licenciatura, por exemplo, ela pega um número muito grande de pessoas. Então, você acaba conhecendo professores, por exemplo, que não conseguiram êxito ou tentaram outra coisa, o foco não era aquele. Tá? Eu comecei a dar aula com 16 para 17 anos, porque eu comecei antes de entrar na graduação. Eu saí do Colégio Naval dando aula. Né? Então, eu já tenho aí mais de 15 anos de magistério. E, cara, eu estou muito bem, obrigado. E eu conheço muitos professores que estão muito bem, obrigado, que não trocariam por nada. Não só pelo amor à profissão, mas também por questão da remuneração. Eu sei que é chato falar isso, mas quando se fala em licenciatura, em dar aula, as pessoas têm muito medo por conta da situação financeira. Né? E sem contar as reportagens que aparecem. Sim, a categoria reivindica muito. E está certo de reivindicar, nós somos muitos, então é óbvio que vai fazer barulho. Mas não acho vocês que, porque isso aparece muitas vezes, que está todo mundo ferrado. Não estamos ferrados. Tá? A gente está bem, obrigado. Obviamente, estamos aí sempre lutando, principalmente por quem está entrando agora, os jovens que estão entrando agora nesse ramo. Tá? Mas eu não queria ser professor, eu queria fazer matemática para fazer pesquisas. Meu amigo, como eu falei, tem o INPA, é um dos maiores institutos do mundo. Tá? A última medalha Fields, para quem não sabe, a medalha Fields é como se fosse o Nobel para matemática, porque não existe um prêmio Nobel para a área de matemática, o que existe é a medalha Fields, nossa, é daqui do Brasil, Arthur Ávila, gente boníssima. Tá? Um cara que... Então, assim, onde que esse cara é mal sucedido na carreira? Eu poderia fazer aqui uma live de 2 horas só dando exemplos de pessoas que estão nessa área e estão muito bem. Tá? Então, galera, não deixe isso influenciar. Eu digo para vocês o seguinte: a sua remuneração vai ser diretamente proporcional à sua dedicação e amor ao que você está fazendo. Tá? É isso. Se você ama o que você faz, se você... e amar o que você faz não é acordar todo dia felizão, não, eu estou indo trabalhar, são 5 horas da manhã. Não. Mas é assim, mesmo reclamando, você, no momento de distração, você pensa no que você faz da sua vida, na sua profissão. Né? Assim como eu, quando estou vendo Netflix ou vendo alguma coisa com a minha filha, eu penso em uma forma nova de dar aula, uma nova tecnologia que eu posso usar. Tá? Então, isso é amor, isso é dedicação. Tá? E só para encerrar aqui, isso daí é um exemplo sobre isso que eu sempre dou para os meus alunos quando eles começam a falar sobre medos de carreira, e que eu falo que realmente é só você amar o que você faz. Eu hoje moro no Rio Capital, mas eu já morei no interior do Rio de Janeiro, e lá tinha um cara que era um pipoqueiro de barraquinha na rua. Né? Hoje esse cara, ele está muito bem de vida, porque ele fazia uma pipoca tão gostosa e ele tratava tão bem as pessoas que, sem sacanagem, você demorava 40 minutos na fila para comprar a pipoca dele e ninguém saía da fila. Porque ele fazia o que ele fazia com vontade, tratava bem quem estava os clientes. Então, cara, o cara que tem uma profissão que todo mundo acha que é uma profissão que não tem futuro, o cara montou uma baita de uma indústria, de uma empresa em cima disso, porque ele fazia com vontade, com garra. E é isso que vocês têm que saber. Independente, não, mas eu vou fazer medicina só porque dá dinheiro. Meu amigo, se você não gostar da medicina, você não vai ser um médico bom e você não vai ganhar dinheiro. Tá? Você pode fazer pode ser a profissão que for, a que mais remunera bem no mundo. Se você não gostar daquilo, você não vai ser bom na sua profissão e você não vai ganhar dinheiro. Tá? O dinheiro ele é um bônus pela nossa dedicação e amor ao que a gente faz. Tá? Ele não pode ser o resultado final.
Tá? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite aí de vocês, tá? Valeu mesmo, porque, como o Anderson falou, eu não tive essa oportunidade na minha época, né? Porque como eu fiz ensino médio militar, ninguém discutia a profissão, porque a profissão já estava certa, seríamos oficiais, né? Então a gente não discutia outras áreas. Eu acho isso aí muito, muito bacana. Eu botei o Instagram aí no chat para vocês, tá? Depois, quem tiver alguma dúvida e tal, o João falou que morre de vontade de conhecer o IMPA. No dia que vier, me dá um toque, a gente vai fazer um tour guiado lá para você, tá? E, pessoal, beijão. Show de bola. Professor Jean, recebi uma mensagem aqui dizendo que o seu sotaque, a sua forma de falar é igual do nosso professor Carlos André. Mas ele é carioca do Rio também, não? Acredito que sim. Acredito que sim. Só a gente puxa S desse jeito, não tem... Gente, queria agradecer muito a vocês. Como Lia disse, Neto, que passou também pelo Over e que teve a mesma experiência que eu, que Lia e que vocês estão tendo agora. Esse nosso momento é muito importante. Eu, Saulo e Stephanie, nós planejamos aqui esse momento com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente sabe que provocar encontros como esses são super importantes aí como ajuda a vocês, como ajuda na decisão, como ajuda ao bem-estar de vocês, a todo um universo aí da saúde mental de vocês também. Queria agradecer muito. Lia ainda vai ficar me devendo a resposta lá da interseção entre os engenheiros, administradores e psicólogos organizacionais. Quem sabe um outro dia, num outro momento. Saulo, tu bate no nosso retrato? Sorrisão, pessoal. Show. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Foi um grande prazer. Saulo, valeu. Parabéns para nós. Valeu, Cleanto. Valeu, pessoal. Muito obrigado.